Alaro Exu. Falaram, eixo. Então, e o senhor então se apresenta na Umbanda com qual nome? Exu Marabô da Encruzilhada. Ah, Me chamo de Exu. Exu Exu, Marabô. Exu Marabô. Maraboia, Maraboie, Maraboia. Oh, Maraboie, Maraboia, oi Maraboie, Maraboia. Alaro Exu. Falaram, eixo. Tudo bem? Tudo bom? O senhor tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. A gente ouve dizer no ponto cantado que Exu no terreiro é rei, na encruz ele é doutor. E não é? Como é que funciona isso daí? Por que que fala assim? Na Encruz ele é rei. Não é? Ele trabalha. Ele vence demanda. Ele quebra feitiço. E o terreiro ele vem trabalhar, vem ajudar, vem curar. Uhum. Por isso que ele é doutor. Então, e o senhor então se apresenta na Umbanda com qual nome? Exu Marabô da Encruzilhada. Exu Marabô da Encruzilhada. Encruzilhada é um ponto de força, né? Também Um ponto de força, um campo aberto. O senhor é um trabalha. local que Ah, contém uma energia. ah, Onde ali nós descarregamos, vamos dizer assim, uhum, as energias ruins que a gente absorve aí de vocês. entendi. Qual que é o trabalho, no seu ponto de vista, do Exu na Umbanda? Vocês sabem que o trabalho principal do Exu é Uhum, guardar, uhum, né? Somos guardiões. Nosso dever é proteger, é zelar para que tudo corra na paz, na harmonia. entendi. E lá no terreiro, o senhor gosta de ser chamado como? De Exu, guardião ou mestre? Mestre, não sei de quê. Ah, Me chamo de Exu, Exu Exu, Marabô. Exu Marabô. Marabô, qual que é a hierarquia? Quem está acima do Marabô? Acima de mim tem outro, é como vocês falam aí. Alguns chamam de Exu Tronado, mas eu não sei que tanto Exu Tronado eles inventam. Porque tem um, tem dois, tem três, tem 10, eu não estou sabendo disso. Aham. Acima de mim tem um que governa todos os outros marabôs, eu posso dizer assim. Ah. A gente segue o que ele manda. E ele está acima de mim. E o senhor, na última encarnação sua, foi na Terra, né? Sim, foi. Foi. O senhor Foi. pode contar um pouco da sua história? Posso. Como é que foi? Minha última encarnação não fui Exu, não. Ah. Minha última encarnação eu fui um médico Nossa. da França. Ah. Então lá eu vivia a fazer muitas porcarias. Não é? Pois eu fazia. Quando eu estava reencarnando, não pense que eu era um santo, Uhum. pois eu não era. Ah. Então vamos dizer que eu tinha, vamos dizer, uma ligação com o negativismo. E quando desencarnei tive que arcar com as consequências.
Entendi. Então, Mas nem todo Exu foi ruim quando estava em vida, né? Porque tem isso também. Muitos pensam que o Exu é um trabalhador que, quando reencarnado, foi um ser ruim. Nem sempre é assim. Tem muitos espíritos de luz que já tinham alcançado até um nível de não precisar reencarnar mais e que trabalham como Exu. O meu caso é diferente. tá. O senhor tem que reencarnar. Não no momento. Aham. Isso vai demorar um pouco. Agora tenho muitos trabalhos, mas quem sabe, né? Numa casa de Umbanda, qual que é a função do Exu Marabô da encruzilhada, se for comparar com, sei lá, o seu Tiriri, o seu Tranca-Rua, o Caveira? Todos os Exus Ah, têm a função de guardar, ah, proteger. tá. Então, não tem essa coisa de um faz isso, o outro faz aquilo. Somos como vocês. Cada um tem a sua função, mas a principal de um Exu é guardar. Aham. É zelar para que tudo corra bem. Então a diferença de como eu atuo e a diferença de como eles atuam existe. Uhum. Mas o trabalho é o mesmo. Tá. Deu para entender? Eu sim, entendi. Cada um tem a sua própria preferência em como vai aplicar essa ou aquela magia, mas a proposta é sempre a mesma. Sim. Tem isso. Entendi. O senhor faz, quando o senhor chega assim, o seu ponto riscado? Algumas vezes. Aham. Nem sempre. Ah, Somente quando necessário. Os pontos riscados é uma coisa séria. E que se você não souber usar, vai estar brincando com coisa séria. tá. Então eu prefiro não me utilizar muito disso, não. Não por questão de eu não saber usar, não é isso. É que em determinados lugares não se pode fazer isso. Por quê? Você vai num lugar, numa casa, no terreiro de um bando, você risca um ponto, deixa o marabô, Aham. amanhã tem outro marabô, vamos dizer assim, né? Incorporando em sei lá quem e riscando a mesma coisa. E o médium nem sabe para que serve aquilo. O que é que vai acontecer? Ali ele vai abrir um portal, um campo de força que ele não vai saber manusear, manipular. Então vira uma arma contra ele mesmo. Entendi. Então, na Umbanda tem a linha da direita e a linha da esquerda. O senhor, quando trabalha na Umbanda, o senhor tem um superior dentro do terreiro? Aonde eu trabalho? Não. Mas quem que Eu tenho, como eu te disse, um marabô que a gente segue os comandos dele. Tem a força maior marabô, que é diferente da gente. Nós vestimos essa roupagem, trabalhamos como um marabô, como um Exu marabô. Essa é a nossa forma de atuação dentro da Umbanda. Mas isso não quer dizer que eu, marabô, não vou ser de um jeito, que outro marabô não vai ser de outro. Claro. Como é que funciona? O senhor na última vida então foi francês, né? Fui. E quanto tempo o senhor passou no mundo espiritual? Depois que o senhor desencarnou? Já estou há algum tempo. Tá.
não é? Aham. Pois até no começo eu sofri bastante, vamos dizer assim. Ah, Fui por que vocês falam umbral, pagar, não é? Com as aham. minhas dívidas perante a justiça divina. Tá. Então, o senhor ficou por um tempo lá. E daí, quando o senhor saiu do umbral, o senhor foi para uma colônia. Ou Fui, não? fui, Exu fui mora. levado a uma. Aham. Pode falar, filho. Exu mora em colônia, tipo, Alvorada, assim? Ou é outra? Filho, nós não temos muito essa coisa de morar em um lugar no sentido que vocês falam, que vocês conhecem. Ah, Somos espíritos. O mundo espiritual é a nossa casa. Nós sempre ficamos mais em um lugar ou em outro, trabalhando, aprendendo, atuando. Mas isso não faz somente desse lugar nossa casa. Nossa casa é o todo, é o espiritual. hum, entendi. Agora, no que diz respeito a línguas e idiomas, a gente ouve dizer que depois que a gente morre, a condição da gente não muda porque ainda estamos ligados à vida como ela era na matéria e a evolução nossa muitas vezes não permite. E Então, ninguém muda de uma hora para outra. olha lá, Ninguém muda. Isso é uma coisa adquirida com o tempo. tá Não é certo. uma coisa tão fácil assim. Aham. Mas quanto ao fenômeno da linguagem, o senhor está passando para o menino. Como que se o senhor fala, o senhor aprendeu português? Aprendi também, não é? Entendi. Eu falo da forma como ele vai entender. Tá, entendi. Mas se o senhor quiser conversar comigo em francês, não é possível porque ele não fala francês. Sim, teria um certo bloqueio por causa disso. Não é impossível, Aham, mas é um pouco difícil. entendi. Olha que interessante. Mas então, o senhor aprendeu porque o senhor estudou aí no mundo espiritual ou foi de tanto vir acompanhar aqui? As duas coisas. Aham, entendi. E quem é que decidiu que o senhor ia virar Exu? Quem é que decidiu, filho? É. Ninguém decide nada. Ah, Acontece. ah, Entendeu? Fui. Digamos, colocaram no meu caminho essa forma de trabalho. Assim como tem outra. E eu adentrei nela. Adentrei. Trabalho com essa roupagem de um Exu Marabô. entendi. O senhor fala roupagem. O senhor pode falar um pouco da sua aparência e da vestimenta que o senhor usa? Eu ando, filho, normal, Aham. vamos dizer assim. Porque você está cheio dessas coisas aí de quando um espírito chega no terreiro, petecar todo, botar aquelas palhaçadas, vestir, como se fosse uma festa, um carnaval, como se fosse um personagem, e como se o médium fosse um ator. E é isso que acontece nos muitos dos casos, quando acontecem essas coisas aí de vestir essas fantasias, não é? Pois Exu não anda assim. O preconceito contra um Exu começa dentro do terreiro de Umbanda, quando um médium vai na casa de santo,
comprar a imagem do Exu com pé de bode, com capa vermelha, todo vermelho, com dente enorme, com chifre, com rabo. Ele mesmo ali está dizendo que o Exu é aquilo. É aquele monstro, como tem ali na imagem. Então, ele pensa que Exu é isso. Por quê? Não conhece Exu. Simplesmente isso. Eu não ando com capa, com cartola, com tridente, nem com nada disso. Eu me visto sim, de vermelho e preto, mas não preciso andar fantasiado com essas coisas, não. Que não tem utilidades. Entendi. O senhor, não, nada disso serve na onde o senhor trabalha? Nada disso serve em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Essas fantasias, essas capas, essas coisas que vocês botam aí, é simplesmente um ato de falta de fé do médium. O médium, quando tem falta de fé, para parecer que está incorporado, ou para querer mostrar que está incorporado, precisa vestir essas fantasias. E eu falo isso porque eu sei, esse médium aqui, que hoje eu falo por ele, já se utilizou disso. Eu já estou começando a tirar isso dele. Um Exu precisa do médium. Não precisa de roupa, de capa, de nada disso. Isso aí começa por uma coisa: a vaidade do médium. A vaidade dentro do terreiro. Por quê? Sempre tem um querendo mostrar mais do que o outro. Quer mostrar que a capa é mais vermelha, que o vestido é mais bonito. Então isso já vira uma palhaçada. E uma brincadeira. Mas no mundo espiritual a gente ouve dizer que alguns Exus usam a cartola para que os outros não vejam o rosto dele. Só se ele for um ladrão que está querendo se esconder. Pois eu não vejo motivo. Alguns Exus, sim, aparecem com uma cartola, não porque ele quer, mas porque o médium quer vê-lo assim. Porque o ambiente onde ele está imagina e quer que ele seja assim. Mas ele não é. Entendi. Então, o senhor não acha que, por exemplo, por ele usar cartola, ele chama menos a atenção e ele tem condição de fazer mais coisa? Não, não vejo isso. O senhor já viu algum Exu de cartola? Já vi. No mundo espiritual? Não incorporado? Dificilmente. Dificilmente você irá vê-lo assim. Mas há casos que sim, alguns gostam de se manifestar assim, de realmente incorporar essa roupagem, mas mesmo os que assim o fazem, não é desse jeito que vocês imaginam, não. Não é com esse escândalo, essa vontade de aparecer, não. O senhor já deve ter visitado alguns terreiros aí. Muitos. É? Então existe isso? E como? Entendi. É o que mais tem. Diria que de 10 médiuns se utilizam dessas roupas, apetrechos, né? De 10, só um é médium. De 10, só um está incorporado. De 10, só um está comprometido ali em fazer o bem e a caridade. O resto
está querendo mostrar vaidade, está querendo se engrandecer, está querendo ser algo que ele não é. Uhum. Então o que ele está fazendo ali é um showzinho. E enquanto isso, enquanto ele brinca, o Exu dele está do lado olhando, assistindo a palhaçada que ele está fazendo. E as entidades zombeteiras estão perto dele. Esperando a oportunidade. Já tem a oportunidade. O caminho está aberto. Entendi. Isso daí é uma limitação da pessoa, então, né? De procurar atenção, de procurar o divertimento num lugar que não deve. Sim, é. Entendi. E quando o senhor incorpora no terreiro, o fato do seu menino ser adolescente não atrapalha, às vezes, as pessoas confiarem nas suas palavras? Sim, mas as pessoas têm essa falta de fé. E também, não é mesmo? Tem essa coisa de querer julgar o que elas pensam e acham ser certo. Mas eu, como disse seus 7 pedreiros, não ligo. Quer vir a mim? Estarei pronto para recebê-lo. Agora, se não quer, não é obrigado. Tem muitos também que não vêm até a mim, com medo de ouvir a verdade. Entendi. Nossa. Mas é porque o senhor fala desrespeitando a pessoa? Não. Ué. Nem eu, nem Exu nenhum faz isso. E por que ela tem medo, então? Por causa do ego. Ninguém aceita estar agindo ou fazendo algo errado. Então, quando você vai falar, ela se incomoda. Fala, mas logo eu que faço tudo certo, faço bem, a caridade, sou um anjo. Então ela não aceita. Mas quando ouve a verdade faz ela pensar. E ela muda. Tá certo. O processo de desenvolvimento da mediunidade, às vezes, proporciona para o médium muitos desafios e muitas dificuldades, às vezes ele encontra. Já aconteceu alguma coisa no terreiro do senhor, onde o Lucas, às vezes, teve essa dificuldade de saber quando ele, quando era o senhor, e de repente acabou fazendo o que não devia? Sim. O senhor pode Como todo médium, no começo, acontece isso. Porque não existe mais essa coisa de médium inconsciente. Já não reencarna há muito tempo médium inconsciente. Não tem o porquê de um guia espiritual trabalhar sozinho. Não existe mais isso. Então se falam hoje aí que são inconscientes, muitos realmente só falam isso para querer atrair pessoas, para se sentirem, vamos dizer, com mais fé nesse médium. Ao se dirigirem a uma entidade incorporada nele e falarem ali, contarem das suas vidas, falar das suas dificuldades. Mas isso já ocorreu sim com esse médium aqui, muitas vezes. Demorou bastante para ele começar a entender, a compreender a sua mediunidade. Pois no começo não é fácil.
Qual uma situação mais difícil assim que ele passou, que ele fez e o senhor tirou o corpo fora? Ele já me contou isso Ah, quando no terreiro teve um ataque, ah, aonde o médium, dirigente da casa, por uma questão mesmo emocional, abaixou a sintonia ah, e se aproximou ali de uma entidade trevosa, de um inimigo, que o atacou dentro do terreiro. ah, Então ali o médium chega e resolve fazer uma bobagem. Fica nervoso, estressado, com ódio daquele espírito que está ali e resolve ofendê-lo, nossa. tanto verbalmente como mentalmente. Ah, Eu na hora me retirei e fiquei do lado, olhando, e até onde ele ia. Ele de capa, todo enfeitado, né? ah, Chegou para o obsessor e o ofendeu. Ali passou. Eu já não mais incorporei nele. Fiquei só olhando. Depois ele voltou ali assim. Eu não ficou arrependido, não. Ficou meio chateado com aquilo. Também baixou e muito a sintonia. Abriu portas para esse espírito ali, que já não gostava dele, pois sabia do nosso trabalho dentro daquela casa. ah, O atacou, aproveitou também para atacá-lo. ah, Assim que acabou a sessão, ele, ao desincorporar o preto velho que trabalha com ele, ah, recebeu o ataque desse obsessor. Então ali ele sentiu dor de cabeça, um enjoo incontrolável, uma tremura no corpo, uma energia densa caindo sobre ele, ah. um suor que não parava. Ele passou mal, não conseguia parar em pé, parecia até que estava bêbado. Aí vão me dizer, poxa, Marabô, mas como você deixou isso acontecer? É, ué. Não era seu protegido, né? É, ué. Eu digo bem simples, como eu disse para ele. Ah, O respeito é fundamental. Mesmo que uma entidade seja trevosa, ignorante, é seu irmão. Você não tem motivos para insultá-lo, para desrespeitá-lo. Pois se ele chegou até o médium dirigente da casa, foi porque abriram portas para ele. Não foi à toa, não aconteceu por acaso. E o médium dirigente da casa estava precisando passar por isso. Foi uma lição recebida. E ao desrespeitá-lo, ele não estava agindo como médium e nem seguindo os fundamentos da Umbanda, que é não virar as costas para ninguém. Ao invés de tentar ajudar esse obsessor, ele o insultou, brigou e acabou atrapalhando as coisas mais ainda. Adiantou de quê? Foi preciso ele receber. Foi preciso ele aprender a passar por isso. entendi. Então, vocês permitem acontecer aquilo que está dentro do propósito da evolução da pessoa. Sim. Se é preciso, sim. Tá certo. Agora, o senhor também não se importa em alterar sua voz quando o senhor fala na capacidade de Exu. Não. Não me importo, não.
Entendi. Mas se o senhor quisesse, o senhor podia. Poderia. Aham. É fácil. Entendi. Mas não é uma coisa que o senhor se simpatiza, se sintoniza. Não há um porquê disso. Ah, Querer chamar atenção não é o meu propósito. aham. Meu propósito é ajudar. Não adianta chamar atenção para uma porcaria. É muito melhor, às vezes, você ficar quieto e ajudar um que fala alto, atrapalhar todos. Entendi. Então, quando o senhor vem também, o senhor fuma e bebe? Ainda, sim, com esse médium. Ah, O médium tem uma coisa e o terreiro tem uma coisa de se agarrar a esses elementos. Não me utilizo dessas coisas aí que se utilizam no terreiro, de um guia vir entornar uma garrafa de cachaça, vir e fumar mais de não sei quanto cigarro, charuto. Isso não. Quando eu venho, tem um copo, um copinho de vinho, que durante o trabalho eu fico segurando ele, e um charuto aceso na minha mão. Mais nada. entendi. Mas o senhor se utiliza então dos 4 elementos para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Quando necessário, sim. Uhum. Nem sempre. Tá, Quando necessário. entendi. Qual que foi o trabalho mais difícil que o senhor fez assim com um consulente dentro de um terreiro de Umbanda? Uma desobsessão Uhum. ao qual o obsediado era o espírito e não o encarnado. Nossa, Uma ligação que o encarnado tinha com o espírito e que realmente fazia esse espírito penar, fazia ele sofrer, não deixava ele caminhar rumo à evolução. Então foi muito difícil despertar a consciência desse encarnado, fazê-lo mudar suas atitudes, seus pensamentos e a cortar essa ligação que existia entre ele e o espírito. Foi um dos trabalhos mais difíceis. entendi. Porque o senhor teve que explicar para a pessoa e a pessoa não ia ceder. Não, Entendi. E se é um desencarnado, você já leva já. fica mais fácil. Do lado de lá, Ah, pois as emoções, vamos dizer, está à flor da pele. Não tem como controlá-la. Então, fica mais fácil de você perceber e ajudar aquele ser. entendi. Existe uma... No que diz respeito à incorporação, seu Maraboa, existe uma ordem de chegada dos espíritos para incorporar? Não existe uma chegada Uhum. num terreiro, no centro.
existe toda uma preparação dias antes da sessão, Ah, dias antes do trabalho. Já sabemos ali o que vai ocorrer, o que precisa ser feito para ajudar, para fortalecer o local. entendi. Vocês já preparam tudo com antecedência. Sim, Tá. E então daí a importância do médium estar já sintonizado com o seu trabalho 1 ou 2 dias antes. sempre. Aham. Está sintonizado sempre. Ah, sempre? Sempre. O trabalho não é feito só durante uma incorporação dentro de um terreiro, dentro de um centro. Ah, Tem espíritos sendo encaminhados até esse médium para passar por diversas coisas a todos os momentos. Tem espíritos o assistindo a todo momento. Tanto espíritos bons, com o intuito de o ajudá-lo, como com o intuito ruim de atrapalhá-lo. Então, a sintonia, uma forma de ligar-se. Se ele se liga ao alto, ao divino, à luz, nós estaremos junto a ele. Se ele se liga às trevas, ao negativo, espíritos obsessores, trevosos, irão se aproximar dele. Então a sintonia tem que estar elevada sempre. tá certo. O senhor, por ser um Exu, trabalha numa frequência diferente de um preto velho? Em algumas ocasiões, Aham. trabalhamos, eu diria, de uma forma diferente num mesmo determinado local. Ah, Mas o preto velho também atua no umbral. O caboclo também atua no umbral. aham. Todos nós ajudamos os seres do umbral, os nossos irmãos que lá se encontram, pagando seus karmas. Tá. Só que o Exu atua de uma forma diferente. Por exemplo, temos um trabalho muito com proteção, tanto a entidades superiores que descem do baixo astral para realizar seu trabalho, como protegendo os médiuns que durante o desdobramento astral realizam os trabalhos de amparo no baixo astral. Também atuamos diretamente resgatando e ajudando os nossos irmãos necessitados que lá se encontram. Entendi. Qual que foi o último preto velho assim que o senhor conversou assim? O senhor conversou, o senhor conversa com uma entidade dessa, o senhor chega perto ou é de longe? Chego perto, Entendi. não é porque eu sou um Exu Ah, que eu não consigo elevar a minha sintonia, a minha vibração. ah, Eu baixo ela para trabalhar como um Exu em olha. determinado lugar. Aham. Não é Entendi. porque eu cheguei a ser um ser ruim, vamos dizer assim, na última encarnação, que eu sou hoje, ou que eu carrego essa vibração junto comigo. Não. É uma página na sua história, né? Sim. Aham. Uma oportunidade também de aprender com a dor. E o preto velho, o último, se é que assim posso dizer, que eu me comuniquei, é o preto velho que trabalham com esse médium aqui, o pai João da Angola. Eu falei com. Não foi com ele, imagino, deve ter sido outro, né? Pai João. Com um dos pais Joões da Angola, né?
Isso, eu falei com um. E eles são muito amáveis. Sim, sim como todo preto velho. Mas em qual ocasião o senhor pode falar? O senhor estava num resgate, o senhor estava num trabalho num Umbral, como é que foi? Conversando sobre o trabalho desse médium, Ah, estruturando, vamos dizer, uma forma de melhorarmos, de fazermos com que ele melhore. nossa, a gente não percebe, mas muita coisa acontece aí no invisível a Que o nosso seu, favor. sim, o que o Ah, seu Sete Bedeiras falou dos bastidores ah, da espiritualidade. aham. Os bastidores é realmente onde ocorre o movimento, Uhum. é onde a coisa acontece. O trabalho de socorro que fizeram com o senhor, como é que foi? Para me resgatarem É. foi um pouco difícil, pois eu não queria receber ajuda. Ai. Então demorou um certo tempo. Ah, Eu era um ser totalmente negativo. Eu era um ser totalmente negativo, doente, ao qual não queria receber ajuda nenhuma. Queria continuar ali. Então foi preciso deixarem fazer com que eu enxergasse com os meus próprios olhos e aprendesse pagando, passando pelo caminho do aprendizado na dor. Depois de um certo tempo, eu mesmo consegui me sintonizar aos amigos espirituais e uhum, pedir e clamar por ajuda. uhum. Então vieram me receber, pois eu já podia ser ajudado e queria ser ajudado. Que vieram quem? Os amigos espirituais, seres de Entendi. luz, Entendi. que realizavam essa tarefa Tá. no local ao qual me encontrava. Já sei como chamam, samaritanos. Sim, em alguns lugares chamam disso. Entendi. E por que que o senhor caiu na linha de Marabô e não na do Tiriri, por exemplo? Escolha, e também vamos dizer que até para um determinado trabalho, tem uma sintonia e um porquê. Aham. Assim, me manifesto como um marabô, Uhum. pois tenho uma ligação com a força, com o trabalho, ao qual essa roupagem fluídica exerce dentro do mundo espiritual. Ah, entendi. E o senhor já trabalhou com algum Exu que as pessoas chamam assim de maioral? Você diz, o Exu maioral? É, Nunca. mas qual o Exu mais... a gente vai chamar de poderoso, mas não é esse o termo. Não existe, filho, É, então. o Exu superior ou inferior a Ah, este ou aquele. Ou ah, é Exu ou não é Exu. ah, entendi. Existe sim uma força maior ao qual ligamos a ela, seguimos, vamos dizer assim, essa roupagem fluídica,
essas leis e o trabalho que está determinado a chegar a nós para realizarmos. Então não existe um ser, existe uma força. Entendi. Existe a força Marabô que está em todos nós que assim manifestamos e trabalhamos. Tá. Então, a força, ela é dada conforme o trabalho e a habilidade e afinidade de cada um de lidar com aquilo. Exatamente. Entendi. E o senhor foi médico, então, na última encarnação? Fui. Isso ajudou o senhor aí no mundo espiritual? Acho que sim. Não. Não? Como vocês falam, ou já ouviram falar, diploma terreno não serve para nada quando se chega no mundo espiritual. O único currículo que você vai carregar para o mundo espiritual são seus atos. Somente isso e mais nada. Entendi. Agora, os guias, por exemplo, que trabalham com o Lucas, ou que trabalham comigo, ou que trabalham com o filho da Umbanda, eles são sempre amigos ou parentes ou familiares, ou sei lá, de vidas passadas? Geralmente sim, tem-se uma afinidade com o encarnado. Tem uma proposta de trabalho. Ele pode ter conhecido o seu guia, seu amigo, como você fala, tanto em uma outra vida reencarnado, como já depois desencarnado na pátria espiritual. Pois o espírito demora um certo tempo para reencarnar. Então ali naquele meio ele trabalha, ele vive, ele conhece. Então ali pode surgir uma proposta, uma missão de trabalho. Entendi. E o senhor às vezes leva o Lucas para ajudar em algum trabalho enquanto o corpo dele descansa? Sim, por isso orientamos ele a praticar desdobramento astral. Tá, praticar, o senhor fala conscientemente? Sim. Como é que faz isso? Não sabe, filho? Não, mas... Olha, o saber na Terra a gente deve desconfiar, porque a gente sempre acha que sabe, e no final não sabe nada. Então, por mais que a gente sabe, é bom confrontar e contrastar, porque, olha, tá difícil. É verdade, filho. Qualquer um de vocês, hoje mesmo, esse médium aqui falava disso, com os conhecidos dele aqui, qualquer um consegue se desdobrar no astral conscientemente. Isso é uma coisa nata, todos os seres humanos encarnados. Isso não é mediunidade, não é, vamos dizer, uma coisa ganha, dada a uma pessoa ou a outra. Pertence a todos vocês. Pois quando dormem, todos vocês saem do corpo. Então, o porquê não sair consciente? Falta de estudo, preparo, de conhecimento. Então, quando se estuda, vocês podem estudar
tem que se ter uma certa disciplina, um certo compromisso e responsabilidade. O corpo espiritual se liga ao corpo físico através do corpo energético. Então, o que irá fazer o seu corpo espiritual se soltar do corpo físico, se desdobrar, sair temporariamente, mexendo no corpo energético, mexendo nas energias, praticando energia. Mas isso exige uma certa disciplina. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Não é de uma hora para outra que você vai simplesmente, por vontade, se desdobrar conscientemente. Assim como tudo é um trabalho, exige uma disciplina, um certo nível de estudo, tem que se aprofundar muito para não sair por aí fazendo bobagens, pois não é um passeio, nem uma brincadeira. É mais uma das muitas oportunidades de se conhecer e de servir. Aham. Então, desdobrar seria o que exatamente? Você fechar o olho e seguir sua imaginação e ir para algum lugar na Não. imaginação? Não. Ah, Desdobrar-se é deixar o corpo físico, a consciência deixa o corpo físico e vai para o corpo astral, para o corpo espiritual, aonde lá você se encontra mais consciente do que aqui encarnado agora. Enquanto eu falo com você, a consciência de você lá é maior do que aqui. Ah, Só que por que nem todos saem conscientes? Falta de estudo, preparo e vontade de aprender, de praticar. Porque, por exemplo, com esse médium, quando surgiu esse assunto na vida dele, ele logo se empolgou, ficou interessado. Mas, como diz, queria passear, ficou empolgado, porque queria ver isso, aquilo, queria fazer isso, aquilo, ir para ali, ir para lá. E quando viu que a coisa não era bem assim, vamos dizer que quase desistiu. Não é? Porque exige sim um compromisso e uma responsabilidade enorme. Da parte de vocês encarnados. tá. Então, se ele, por exemplo, sai agora em desdobramento consciente, Sim, o senhor vê ele aí no mundo espiritual? sim, mas nem sempre ele me vê. Tá. Ele pode sentir a minha presença, eu posso até falar com ele, mas nem sempre ele irá e poderá me ver. Entendi. E foi o senhor que ensinou ele a fazer isso? Eu botei no caminho dele. Claro, é mais fácil, né? Porque se vocês vão ficar ensinando tudo, você já tem escrito aqui, né? Ficaria difícil, né? Não faz sentido. Porque fica mais prático, né? Sim. Então o senhor sugere que as pessoas procurem aprender a fazer isso e façam isso mais frequentemente? Sim. Desdobramento astral não é uma dádiva, vamos dizer assim, uma missão, uma coisa dada a um ser. É dado a todos. Todos conseguem, todos podem. Agora,
Muitos não querem, ou por medo, ou por não querer realmente ter uma responsabilidade, ou por realmente falta de fé, não é? Não acreditar e não querer nem mesmo tentar abrir a mente para enxergar o mundo de uma forma diferente. Entendi. Bom, a primeira coisa que as pessoas dizem é que quando você sai em desdobramento, elas têm medo de voltar, mas não entende nada sobre o cordão de prata, nem os outros corpos. Isso daí é falta de conhecimento, né? Sim, é por isso que tem que se estudar. Uhum. A pessoa ouve falar do assunto, já quer fechar o olho na cama e sair em espírito consciente. Isso não vai acontecer. Mesmo quem pratica, quem estuda, quem faz certo, demora um certo tempo. É um desenvolvimento. Não é uma coisa da noite para o dia que vai acontecer. Demora. Entendi. E exige uma responsabilidade enorme. Uhum. Enorme. Por quê? O que que se pode fazer de errado? Tudo. Tá, mas... Por exemplo, Dá um exemplo. você sair projetado sair desdobramento, se deparar de frente a uma entidade trevosa, uma entidade doente, ponhar pânico daquilo, ponhar medo. Pois quando estão estudando desdobramento astral, olha, vocês vamos dizer que ganham muitos inimigos. Por quê? Me diz só uma coisa, quem você conhece que sai do corpo consciente? Ah, então não... Difícil. Não é? É difícil. Então, exige muita responsabilidade, pois essa pessoa irá conhecer e fazer grandes amizades ou grandes inimizades também. Você vai poder ajudar, vai atuar diretamente no mundo espiritual, ajudando seus irmãos, e vai criar inimigos. Muitos vão ficar incomodados pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo que você tem e vem fazendo de bom. Assim como em qualquer outro lugar. Até um conselho que você dar a uma pessoa pode ocorrer de um espírito se revoltar-se contra você e querer te atacar. Então, o médium precisa de uma certa maturidade, a pessoa precisa de uma certa maturidade para se desdobrar no astral. Entendi. Mas se esse assunto chegou para quem está ouvindo e tocou o coração de alguma forma, pode ser um indicador que chegou a hora para ela seguir esse caminho. E ela não deve perder tempo. Nossa. Deve se aprofundar logo no assunto, começar a estudar e a levar a sério. Não tenha dúvidas, filho. Nada é por acaso. Nada surge na sua vida por acaso. Não existe o acaso. Existe o porquê. Entendi. Nossa. É, realmente, né? Porque todo mundo, como disseram, todo mundo que vai ouvir já tá o nome numa listinha, né? Sim, também. Não é? Já começa por aí. É modo de dizer, é uma brincadeira, mas no fundo não é, né? Não deixa de ser verdade. Olha lá. Porque é uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra e todo mundo tá numa mesma, é como se fosse uma sinfonia, né? Um toca dali, aí reflete nesse outro, que reflete no outro. Sim, exatamente.
Mas independente, vocês estão sempre aí, os nossos guias, para ensinar, para ajudar, para dar a mão quando precisa aprender, né? Estamos. Tá certo, então. Bom, o senhor falou no começo que uma pessoa em cada 9 apenas está ali com o propósito, muitas vezes só uma pessoa ou outra incorporada. Isso pode criar uma certa aversão às pessoas e à Umbanda. O senhor acha que as pessoas deveriam, então, não Eu procurar? disse, quando um médium está se utilizando dessas fantasias, desses Fala aí, filho. Apetrecho. Tá difícil aqui. A língua do médium está puxando. Quando isso ocorre, a maioria dos casos ali não tem uma entidade incorporada, pois o médium, primeiramente por falta de fé, desviou-se do caminho do compromisso com a caridade pura e ligou-se ao quê? A vaidade, ao orgulho, ao querer aparecer, ser grande perante aos outros. Deu para entender? Entendi. Então, o senhor disse quando tem isso, pode ser. O senhor não está dizendo, então, obviamente, a Umbanda Não. continua sendo aquela coisa bonita. E sempre será. O que foge disso não é Umbanda. Entendi. Tá certo. Vocês orientam as pessoas que estão na Umbanda para sempre se melhorarem, se trabalharem e ajudar o próximo na medida das suas capacidades. Sim. É o objetivo. Tá certo. Então o senhor quer passar para a gente aí uma mensagem final do senhor Marabô da Encruzilhada? Eu digo a vocês que não percam tempo querendo ou buscando planejar algo para o amanhã ou para o futuro. Comecem a fazer o melhor e a dar o melhor de si agora. Aproveite e agarre as oportunidades que estão diante de você. Não espere o tempo passar e nem o amanhã chegar, pois ele nunca chega. Entendi. Então, e quanto a quem, antes só mais uma pergunta, a quem tem, o senhor disse que é raro quem tem a mediunidade inconsciente. Já não existe mais hoje pessoas, já não existe há muito tempo, pessoas reencarnando com mediunidade inconsciente. Não tem um porquê disso. Não existe mais. Existe sim médiuns antigos, pouquíssimos, médiuns já velhos, por idade, que ainda trabalham inconsciente. Mas hoje em dia não existe mais. Então, qual os sinais que vocês dão para quem é consciente saber que não está fingindo? Estudar. Estude a sua mediunidade. Leve a sério, com compromisso, responsabilidade. Tudo aquilo que foge do propósito imposto pelo Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, tudo que foge do bem, do amor, da paz, da caridade, está fora dos preceitos, dos ensinamentos passados pelas entidades de luz. Então aconselho os médiuns conscientes a estudarem muito para não ficarem na dúvida e nem pensando que vai cair uma entidade do céu incorporar em você e que vai lhe contar
tudo que você quer saber. Nossa. Entendi. Tá certo então, meu querido. Olha, seu Marabô, Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que o senhor nos deu. E eu agradeço em nome também das pessoas que certamente estão ouvindo agora, aprenderam bastante coisas e vão procurar aí essas informações e se aprofundar. Assim eu espero. E agradeço, filho. Tá certo. Um abraço para o senhor, muito obrigado e quem sabe até uma próxima vez. Até mais, filho. Larueixo. Laroie. Oi, Jefferson. Senhor, tudo bem? Senhor, não. Tudo bom. E você está se sentindo como aí? Bem, né? Graças a Deus. Entendi. Qual que é a diferença depois, assim, da incorporação de um caboclo para um Exu? Ué, sinceramente, eu acho que não tem diferença, não. Entendi. Incorporação é incorporação, né? Aham, entendi. Qualquer lugar. Tá certo. E você trabalha num terreiro em qual cidade? Qual lugar? Valença. Valença? Isso. Olha. Rio de Janeiro. Interior. Isso. Tá certo. Falou então, meu querido. Um Um abraço. abraço. Tudo de bom e quem sabe até uma próxima vez, viu? Muito Então tá. obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Aí esse ganga, ganga, ganga é um bicho só. Eu fui no mato, gangá, Colha esse pó, ganga, eu vi um bicho, gangá. de um olho só. Eu fui no mato, gangá, Colha esse pó, ganga, eu vi um bicho, gangá. de um olho só. Talvez ganga, ganga, ganga é marabô. Aí esse ganga, ganga, ganga é um bicho só. Talvez ganga, ganga, ganga é marabô. Aí esse ganga, ganga, ganga é um bicho só. Eu fui no mato, gangá, Colha esse pó, ganga, eu vi um bicho, gangá. de um olho só. Eu fui no mato, gangá, Colha esse pó, ganga, eu vi um bicho, gangá. de um olho só. Talvez tu mora na terra dourada. Ei, onde não vai água, onde não brilha o sol. Alarueixo. Falaram, Exu.